Bom dia, meninas, bom dia a todas. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento. E é claro, a gente está sempre aprendendo, sempre em busca de desenvolver, né? Mas aqui a gente consegue trazer um pouquinho daquilo que eu percebo que vem funcionando, tá? E eu acho assim um entendimento que todos nós deveríamos ter desde a escola, muitas vezes, desde criança, né? Que é sobre o funcionamento do nosso cérebro, né? Como que realmente as engrenagens do nosso cérebro funcionam para que a gente possa entender quais são, de fato, os nossos pontos fortes e como desenvolvê-los, e aqueles mais necessários da gente desenvolver, que eu não vou dizer que são os pontos fracos, mas os pontos a se desenvolverem, que a gente possa também entender como a gente pode desenvolvê-los para ficar melhor. Então, acho que o autoconhecimento realmente é a chave para que a gente alcance o nosso potencial máximo, seja lá onde for, seja no trabalho, né, na nossa profissão, seja na família, nos relacionamentos, tá? Então, realmente o autoconhecimento é essa chave. Então, por isso eu me dedico totalmente, 100% do meu tempo a isso, né? Diariamente fazendo atendimentos presenciais, online, com pessoas com diversas questões emocionais. Então, a gente aqui na Cortex Academy, a gente brinca que a nossa guerra é contra os problemas emocionais, né? Então, a gente tem aqui ferramentas, como vocês podem ver, o martelo do Thor, né? Escudo, que realmente essa é a nossa guerra, né? Então, contra a ansiedade, contra a depressão, contra a compulsão alimentar, contra vícios, fobias, e a gente luta contra isso diariamente. E para uma pessoa que a gente faz a diferença, a gente está fazendo essa diferença para o mundo, e é isso que nos alegra, que essa é a nossa missão, tá? Então, hoje eu trouxe um tema aqui para vocês, que é um tema muito interessante para quem empreende, né? Para quem trabalha com negócios, nós mulheres, principalmente, estamos aí gerando vários discos, então acho que vai agregar aí para vocês, tá? Eu vou começar a passar aqui, Márcia, vamos ver se vai funcionar, ó. Parece que ele travou, não sei por quê. Aí passou não, né? Não, não Ainda mudou. não. Ainda não. Mudou. Olha, acho que eu vou ter que fechar e abrir de novo, Márcia, que ele não está querendo... Ah, agora foi. Foi. Acho que está lento mesmo, ó. É. Então, enquanto não tornamos os nossos inconsciente consciente, nós seremos governados por ele e chamaremos isso de destino, né? Então, essa frase de Jung, que é realmente isso, né? A gente precisa tornar o nosso inconsciente consciente, para que a gente, de fato, domine, né, o nosso consciente e governe as nossas emoções, principalmente falando, né? Então, para que o autoconhecimento, né? O autoconhecimento para que a gente possa reconhecer, de fato, as nossas emoções e sentimentos, não só os que estão em nós, mas nos outros. Também saber gerenciar os nossos pensamentos e, assim, mudar o nosso comportamento, né? Então, por trás de todo comportamento, vocês vão ver que existe um pensamento. E por trás de todo pensamento existe uma emoção, tá? Então, tudo no mundo, tudo que existem pessoas à frente, é dessa forma que funciona, né? Então, pessoas, elas se comportam através de um pensamento que, atrás dele, tem uma emoção. Então, você controla o que você faz, também com autoconhecimento, você aprende a controlar o que você faz e você aprende a controlar o que você sente, né? Porque se você aprende a controlar a forma como você sente, é óbvio que você vai controlar o que você faz com isso, tá? Tomar consciência do seu padrão de comportamento para mudar. Então, o primeiro passo é tornar isso consciente, né? Perceber que você está dentro ali de um ciclo, muitas vezes, de um padrão de comportamento, e que esse padrão está sempre te levando para o mesmo lugar, né? Então, eu falo que a gente, às vezes, fica correndo atrás do rabo. É como se fosse o cachorro mesmo que está ali correndo atrás do rabo. Quando você não muda um padrão de comportamento, é exatamente isso que acontece. E aí, os resultados são sempre iguais, né? Então, daí a importância de se autoconhecer, né? Abrir mão do autoconhecimento é aceitar viver como um eterno desconhecido de si mesmo. É viver de tentativas e erros aleatórios que não nos levam a lugar algum, né?
Não são erros que vão trazer aprendizado, e sim erros que comprovam que a gente continua no mesmo lugar. Então, precisa realmente se autoconhecer para mudar isso. E aqui eu vou trazer, então, um pouquinho desse autoconhecimento hoje, que é a gente entender como funciona a nossa mente. Essa máquina aqui, né, que é a principal responsável por tudo, que é o cérebro. Como funciona, então, o nosso cérebro, as engrenagens do nosso cérebro, circuitos neurais, como que eles acontecem e por que que eles acontecem, né? Então, realmente entender sobre o cérebro é ter o seu manual de instrução nas suas mãos, tá? Entender como você funciona, o que que está por trás das suas emoções, dos seus comportamentos. Então, a gente tem uma mente, o nosso cérebro, biologicamente falando, ele é rudimentar. Ele é totalmente primitivo. O que eu quero dizer com isso, né? Como hipnoterapeuta, como uma boa bióloga também, é muito interessante você entender que o nosso cérebro é o mesmo de 70 mil anos atrás, olha só. Nosso corpo se desenvolveu muito, né? Então, hoje a gente anda ereto, não temos pelos pelo corpo, porém, o nosso cérebro é o mesmo de 70 mil anos atrás. Então, toda a formação neurológica, biológica desse cérebro continua funcionando igual àqueles homens da caverna lá que moravam em savanas africanas, né? Então, é muito interessante a gente entender isso para entender quais são as tendências biológicas da nossa mente. Bom, então a gente tem aqui consciente, que é essa parte mais externa da nossa mente, né? Mais superficial, onde estão as nossas memórias de curto prazo. A gente tem o analítico dentro do consciente, que é a parte responsável pelas nossas decisões, nossas escolhas diariamente. Temos a força de vontade também no consciente. E o racional, tá? Então, o racional aqui responsável pelos julgamentos, nossos preconceitos estão aqui dentro também. Mas hoje eu vou dar ênfase ao nosso subconsciente, que na verdade é quem domina toda a mente, né? Que são onde estão crenças profundamente enraizadas, memórias de longo prazo, de tudo aquilo que a gente viveu, experiências positivas, negativas aqui guardadas. Então, que na final de contas é o que define quem nós somos, né? Porque todos nós nascemos com um chip zerado praticamente, quando bebês. E esse chip, ele vai enchendo esse chip de programações conforme a gente vai vivendo as experiências diariamente. E essas experiências, então, vão moldando, lapidando a pessoa que a gente vai ser, tá? Então, aqui estão as nossas memórias de longo prazo, e nós somos resultados de todas essas memórias, então. Nós somos resultados de todas aquelas experiências, tanto positivas quanto negativas que a gente viveu, né? E eu até falo aqui a importância disso, de entender isso, é que se, por exemplo, você tem um acidente, né, seja um acidente de trânsito, onde essa parte da sua memória é lesionada, uma parte da memória onde está guardada aquele aprendizado, onde você aprendeu a falar, por exemplo, ali por volta de 1 ano, 2 anos de idade, o que vai acontecer? Se lesiona-se essa parte do cérebro onde está guardada, armazenada essa memória, a gente simplesmente não consegue mais falar, né? Então, se perdeu uma parte do cérebro onde estava armazenada a memória quando você aprendeu a falar. Então, acabou essa memória, acabou, você não consegue mais falar. A mesma coisa se lesiona-se a parte responsável onde está a memória de quando a gente aprendeu a comer, a gente não consegue mais comer. Então, está aqui a importância da gente entender que realmente nós somos, e se a gente fala hoje, se a gente escreve, se a gente come, é porque tem alguma memória e algum aprendizado em algum momento que ficou guardado ali, nesse subconsciente, desse aprendizado, tá? Então, é muito importante isso daqui. Aqui dentro do subconsciente, nós também temos a nossa autopreservação, e ela, na verdade, é a parte mais importante que eu quero que vocês entendam hoje, que é a autopreservação. A autopreservação, então, como uma tendência biológica do nosso cérebro de fazer a gente sobreviver, de nos defender, eliminar possíveis riscos para que a gente aumente as chances de sobrevivência, que a gente possa perpetuar a espécie, né? Geneticamente falando. Então, essa é a função da nossa mente. Então, vamos imaginar lá, né? O homem das cavernas, ele está lá caçando,
70 mil anos atrás, com esse cérebro igual ao nosso. E aí ele vê o mato mexendo, eu já dei esse exemplo para algumas pessoas aqui. E aí, o que é melhor para a mente desse homem? O que aumenta a chance de sobrevivência dele? Achar que ali atrás vai ter um predador ou achar que ali atrás vai ter um bichinho como um passarinho, por exemplo? O que é melhor para a mente dele? Alguém sabe? Acho que muitos já sabem. O que aumenta a chance de sobrevivência desse homem? Achar que é um passarinho ou achar que é um predador? Predador. Isso, exatamente. Porque se ele acha que é um predador, né, Márcia? O que acontece? A mente dele Defende. vai o defender. Vai liberar, então, cortisol e adrenalina naquele corpo, para que aquele corpo, em questões de milésimo de segundo, aumente sua performance. Aumentando sua performance, como? Pupila dilata, respiração fica ofegante, batimentos cardíacos aceleram, né? Mãos e pés suados, porque a concentração sanguínea está nos grandes músculos, então até aqui ele está enxergando melhor, ouvindo melhor, falando mais alto, né? Ele está com mais força nos braços, costas e pernas, caso precise lutar ou correr. A oxigenação cerebral aumenta, ele consegue buscar uma rota de fuga mais rapidamente, então ele está com a sua performance lá em cima, pronto para lutar ou fugir. Então, perceba que esse homem com a mente negativa, vamos dizer, o medroso, ele tem as chances de sobrevivência maior do que o não medroso, aquele otimista que falou assim, eu vou passar lá perto, que nada, é só um passarinho. Esse aí passou e em algum momento ele foi devorado antes do medroso. O medroso sobreviveu mais, né? Naquela época era 20 anos o máximo que a gente vivia. Então, olha só isso, nossa mente nos preservando, nos protegendo. E quem que sente isso hoje, né? Coração acelerado, respiração ofegante, mãos e pés frios, suados, pupila dilatada. Quem que sente isso hoje? Na nossa realidade, agora voltando aqui para os prédios, tecnologia, boleto para pagar, filho, chefe, enfim. Ansiedade, né? Exato. Então, a ansiedade é o nome que a gente dá para descrever essa fisiologia que está acontecendo no corpo, que na verdade é uma fisiologia para aumento de performance. Então, a ansiedade é só um nome. Mas teve outra pessoa que chegou e falou assim, não vou chamar de ansiedade, não. Eu vou chamar de empolgação. Porque, olha só, se você recebe uma notícia muito feliz, que você, sei lá, ganhou na Mega Sena, o que você vai sentir nessa hora? O coração vai acelerar, né não? Respiração vai ficar ofegante? Verdade, na alegria a gente sente tudo isso, né? Pupila dilata, a mesma fisiologia. Só que agora você interpretou isso como sendo bom. Por quê? Porque você tem as suas experiências que te dizem que aquilo é bom. Então, é a sua interpretação que está fazendo a diferença aqui, entre definir se é ansiedade ou se é empolgação, porque a fisiologia é a mesma. Entenderam isso? Então, é muito importante entender essa parte, gente, porque a definição daquilo que você está sentindo é fundamental, tá? Fundamental. O nome que a gente dá parece brincadeira, mas muda tudo, né? Se eu vou chamar isso que eu estou sentindo de ansiedade, ou se eu vou chamar isso que eu estou sentindo de empolgação, muda tudo. Às vezes a gente tem, sei lá, um projeto para apresentar, está se aproximando, e a gente está sentindo isso. Aí a gente fala, estou ansiosa. Estou sentindo um negócio aqui dentro. Nossa, olha aqui. O coração até acelera, só de pensar. Pô, você não está ansiosa, você está empolgada porque está chegando esse dia. Interpreta isso de outra forma e você vai ver que vai melhorar aqueles sintomas ali, tá? Então, ok, vocês entenderam aqui a autopreservação, né? Agora vocês vão ver que tudo que está aqui no subconsciente está ligado à autopreservação. Olha só, a ociosidade. O que é a ociosidade? A preguiça, né? A ociosidade é a preguiça, a dificuldade de sair da zona de conforto que a gente tem. E também é uma tendência biológica da nossa mente. Uma tendência biológica para quê? Para aumentar nossas chances de sobrevivência. Porque, de novo, imagina o homem das cavernas. Esse homem das cavernas, ele mora dentro de uma caverna, né? O próprio nome já diz. O que acontece? O que vai fazer com que ele saia dessa caverna? O que precisa acontecer com esse homem para ele realmente sair da zona de conforto dele, que é a caverna?
Alguém sabe? Ele precisa ter um incentivo para a sobrevivência, senão ele morre, ou uma motivação de salvar-se. Isso, exatamente. Então, ele precisa se alimentar, né? Por exemplo, ele está com fome, então veio a dor, uma dor muito grande, a dor da fome. Preciso sair da caverna agora para comer, senão eu vou morrer. Aí ele sai da zona de conforto. Mas veja que a dor ela tem que ser muito grande para ele sair da zona de conforto. Então, duas coisas que vão fazer a gente sair da zona de conforto, né? Ou você se livrar da dor, que é aquela dor que está acontecendo ali, ou a busca de um prazer muito grande. Então, vamos supor que na caverna da frente tem uma mulher das cavernas lá e ele quer procriar com ela, né? Então, ele precisa ir até lá. Então, isso, a busca do prazer, vai fazer com que ele saia da caverna, certamente, né? Então, a busca do prazer e se livrar da dor, tá? Então, esse homem vai sair da zona de conforto nessas situações. Por quê? Porque assim ele economiza energia. E aí aumenta as chances dele sobreviver se ele economizar energia. Porque ele nunca sabe que dia que ele vai repor essa energia, concorda? Não é que nem hoje. Hoje, o que acontece? Hoje a gente tem geladeiras, freezers, então a gente guarda o alimento, a gente tem alimentos que têm conservantes, né? Que duram. Então, hoje a gente não precisa disso, a gente não precisa sair economizando energia, porque a qualquer hora a gente pode repor essa energia. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que não faz mais sentido para o nosso cérebro, hoje, na situação atual, a gente procrastinar, por exemplo. Porque procrastinar fazia sentido naquela época, onde você economizava energia, deixava o mais difícil para depois e resolvia o que era mais fácil primeiro. Procrastinar é isso, deixar as prioridades para depois, porque elas demandam mais energia, muitas vezes, mais esforço da tua parte. Então, naquela época, fazia total sentido. Quem fazia isso sobrevivia mais tempo. Só que hoje não faz o menor sentido, porque a gente tem como repor essa energia, né? A gente não precisa sair correndo no meio do mato para caçar. Então, por que a gente continua fazendo isso? Porque o nosso cérebro não mudou. Porque ele funciona exatamente como 70 mil anos atrás, onde isso fazia total sentido, né? E aí, o que a gente faz? Precisamos entender isso. Entendendo isso, a gente agora luta contra essa tendência. Então, se a minha mente funciona assim, o que eu posso fazer para lutar contra essa tendência de uma forma mais rápida, melhor, mais eficaz? Eu vou resolver o mais difícil primeiro. Pronto, né? Resolvo o mais difícil primeiro, me livro daquilo que é chato, daquilo que demanda esforço, e aí sim eu estou aliviado, com a mente tranquila, para resolver as outras coisas, tá? Isso é quem entendeu e para de procrastinar, faz exatamente isso, né? Ele pega o mais difícil e resolve logo, aquela bucha se livra dela, tá? E aí você consegue, de fato, parar de procrastinar. Mas uma coisa interessante da procrastinação, né? Que muitas pessoas entendem errado. Muitas pessoas acham que procrastinar é deixar tarefas para depois, né? E aí ela se culpa quando, por exemplo, ela deixou de lavar o carro, né? Ou quando aquela lâmpada lá do quarto ela não troca e está ficando. E ela começa a se sentir culpada e começa até a se dizer que, nossa, eu sou procrastinadora, caramba, até hoje não troquei essa lâmpada, até hoje não lavei esse carro, até hoje, né? Não levei aquela roupa a costurar, até hoje, então eu sou procrastinador. Não! Procrastinação é deixar as prioridades para depois. Aquilo que vai impactar diretamente no seu objetivo principal. Então, isso é procrastinar, tá? Por isso que a gente vai deixando essas coisinhas para depois, porque você está dando foco em algo que, de repente, precisa realmente da tua atenção, que está de acordo com aquele objetivo, que vai te trazer um retorno imediato, né? Então, não se culpem tanto, tá? Com essas tarefinhas que uma hora vocês vão acabar resolvendo, tá? Outra coisa interessante da procrastinação é que ela é um hábito, tá? O que é um hábito? Já falando sobre hábitos aqui, o hábito é um bypass do nosso processo consciente. De novo, ligado à autopreservação. Quando eu automatizo um processo, o que eu estou fazendo? Economizando energia. Economizando energia para raciocinar, para pensar sobre aquilo. Então, isso é autopreservação também, né? Então, o hábito, ele economiza energia nesse processo. E todo hábito, ele tem um sistema de recompensa acionado,
que é responsável pelo prazer, é o nosso sistema dopaminérgico. Então, ao executar um hábito, uma recompensa está associada a este comportamento. E esta recompensa é justamente o que torna isso um hábito, né? E aí a gente vê vários hábitos, né? Hábitos de dirigir, escovar os dentes, tomar banho, mas existem outros, como hábitos de não conseguir dizer não para as pessoas. São hábitos, tá? E qual que é o hábito? E qual que é a recompensa associada a isso? A não conseguir dizer não para as pessoas, né? Quando eu não digo não para alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou evitando de desagradar alguém, não é isso? E nisso, eu sinto ou não sinto um prazer associado? Quando, por exemplo, alguém me chama para sair e eu não estou afim, né? Estou cansada, não estou afim. E aí a pessoa me chama para sair e eu falo, hoje meu filho está doente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou encurtando, né, um processo, quer dizer, eu estou dando uma desculpa para ela que não há argumento. Porque contra o filho doente não tem o que ela dizer, ela vai só aceitar, ela vai dizer, tudo bem, fica em casa, outro dia a gente sai, né? Olha a recompensa associada. Olha a economia de energia, deixei de ter que argumentar, yes! Pronto, isso vai se tornando um hábito, tá? E aqui entra tudo, né? Compulsão alimentar, que se torna hábito, vícios que se tornam hábito, porque tem recompensas associadas a esse processo automático, tá? Então, perceba que precisa de uma mudança mais profunda para que a gente consiga mudar um hábito. E essa mudança está aqui no subconsciente, tá? O medo, né? Medo do que os outros pensam de nós. Quem não tem esse medo? Ou quem já não sentiu isso, né? O que é comprovado aqui, que quanto mais velho a gente fica, mais experiente, né? Mais maduro emocionalmente, menos medo do que os outros pensam a gente vai sentindo. Então, vocês hoje podem se imaginar quando vocês tinham 15 anos de idade. A gente tinha ou não tinha mais medo do que os outros iam pensar de nós? Com certeza tinha mais do que hoje, né? E por que acontece isso, gente? Da onde vem esse medo que muitas vezes nos paralisa, né? Nos impede de fazer algo. Nos impede, de repente, de fazer um vídeo, né? Quem trabalha com isso, com rede social, nos impede, às vezes, de fazer uma live, nos impede de nos expor a público, falar em público. Tudo isso medo do que vão pensar de nós, né? Então, olha o quanto isso é importante, quanto isso é paralisante hoje. E da onde vem o medo? Esse medo também é uma tendência biológica da nossa mente, tá? Assim como a autopreservação, ela está ligada à autopreservação. Por quê? Agora vamos de novo lá para antigamente, nas savanas africanas, para a gente entender de onde vem esse medo. Antigamente, esses homens viviam em bandos, viviam em tribos de 20 a 100 pessoas, mais ou menos, né? E essas tribos, elas viviam nômade, mudando de lugar o tempo inteiro. Lá, vamos supor que tinha um homem que era o líder dessa tribo. E esse líder, ele dava as direções do que ia ser feito naquele dia. Então, ele falava, ó, hoje nós vamos pescar. Hoje todos nós vamos pescar, então vamos para lá, rumo norte. Aí vinha o chato. Aí o chato falava assim, não, nós não vamos pescar não estou afim. Hoje não quero ir pescar. Hoje eu estou afim de ficar aqui, curtindo uma rede, entendeu? Não quero não, estou cansado. Ontem já foi difícil, não estou afim. O que aconteceu com esse homem que expôs aquilo que ele realmente sentia, sem medo do que os outros vão pensar? Em algum momento, a tribo falou, quer saber? Esse cara tá chato demais. Vamos excluir ele do grupo? Porque esse cara não está ajudando, não está fazendo nada, está sempre com essa mente negativa aí, está sempre para baixo, vamos excluir ele do grupo, pronto. O que acontecia com esse cara que era excluído da tribo? Ele não sobrevivia muito tempo. Sozinho, difícil sobreviver, né? No meio do mato, savana africana, quase impossível. Então, a nossa mente funciona exatamente igual a 70 mil anos atrás. Daí vem o nosso medo do que os outros pensam de nós, pertencimento, não é?
necessidade de pertencimento, necessidade de ser aprovado no grupo, tá? Porque isso aumentava as chances de sobrevivência dele. E a nossa? A gente vive em tribo? Não, né? A gente vive em família e a gente tem as pessoas com quem a gente se relaciona, que são os nossos colegas, muitas vezes, amigos. Mas e aí, a gente necessita, sim, piamente da aprovação de cada um deles para pertencer? A gente necessita disso? A gente vai deixar de sobreviver caso isso não aconteça? Essa é a questão. Na verdade, o máximo que pode acontecer, vamos supor, dentro de uma empresa, você não é aceito, você vai ser demitido. Mas você não vai morrer por causa disso, né? Você vai poder encontrar outro trabalho. Então, perceba que hoje, nos dias de hoje, não faz mais tanto sentido a gente ter medo do que os outros pensam de nós. Principalmente se essas pessoas não forem pessoas com quem a gente convive como familiares, por exemplo, né? Então, o que é o normal hoje? O que deveria ser o normal? A gente pensar mais no que os nossos familiares pensam de nós, aí sim, porque são pessoas com quem a gente está ali diariamente convivendo, mas não um medo paralisante, né? Mas um pouco mais de respeito e um pouco mais de consciência do que os outros pensam sobre nós nesse sentido, que a gente ali está convivendo, afinal de contas, com essas pessoas todos os dias. Mas e aquelas outras pessoas que não têm nada a ver? Aquelas outras pessoas que a gente sequer, muitas vezes, sabe o nome, eles sequer nos conhecem direito, e a gente está sempre pensando no que eles pensam de nós. Sempre com medo de fazer algo por conta disso, né? Então, não faz o menor sentido. Não faz, hoje, nessa realidade, não faz tanto sentido isso, tá? E é muito importante a gente entender isso, porque esses medos que a gente pensa de nós, né, nos paralisa muito. Há 10 anos atrás, vocês conseguem se lembrar quem eram as pessoas que vocês tinham medo do que elas pensavam sobre vocês? 10 anos atrás, fora a família. Quem eram as pessoas que vocês tinham medo do que pensavam sobre vocês? Se importavam com o que elas pensavam? Como era a voz dessas pessoas? Qual era o nome dessas pessoas de 10 anos atrás? Alguém se lembra? É muito difícil lembrar, né? Por quê? Porque essas pessoas fizeram parte de um momento, de uma fase sua, que talvez elas nem estejam mais na sua vida, a grande chance é que elas nem estejam mais, né? Se não forem familiares ou amigos muito próximos. Mas a grande chance é que a maioria delas nem estejam presentes mais nessa fase da sua vida agora. E daqui 10 anos, quem dessas pessoas que hoje a gente se importa tanto ainda vai estar presente na nossa vida? Quem? Se não forem familiares, óbvio, né? Ou amigos, grandes amigos. Também não estarão, né? Então, qual que é o sentido da gente ter esse medo, né? Daqui 150 anos, vamos mais longe ainda. Agora, quem dessas pessoas vai estar vivo? Também ninguém, né? A vida vai vir, vai fazer um limpa nessas pessoas. Não vai ter nenhuma delas viva aí. Então, por que a gente deixa de fazer tantas coisas pensando no que elas pensam de nós? Né? Não faz sentido. Agora, vocês entenderam a explicação aí. A autopreservação, pertencimento, sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição, o curioso é que ele ativa os mesmos circuitos neurais responsáveis pela dor. Olha que interessante isso. Quando a gente se sente rejeitado, é ativado o mesmo circuito neural de quando você bate o seu bendito pé com o dedo mindinho na quina. Aquela mesma dor. Interessante isso, né? Bom, vocês estão muito caladas. Tá dando para ouvir, entender, gente, o que eu tô falando? Tá dando, É a sim. consciência batendo, bateu, doeu, toma, aqueceu. Não, eu estava pensando aqui, Renata, eu nunca pensei por esse ângulo, faz todo sentido. Eu estava buscando 10 anos atrás, realmente as pessoas nem estão na minha vida mais nenhuma, fora os familiares, né? Faz totalmente sentido. Perfeito, nunca parei para pensar dessa forma, né? E aí, se vocês estão reflexivos, imagine agora, olha só. E quando vocês se forem, quem dessas pessoas realmente se importará ou sequer perceberá a sua ausência?
Ninguém. Forte isso, né? Isso. Agora eu vou começar a aprontar todas, meu Deus. Aprontar O toda problema não, dessa mas reunião, o problema desse encontro é revolucionário. o intuito é destravar mesmo, vai, fala para o mundo, entendeu? É. E se joga, porque, assim, vamos ser mais ousadas, né? Principalmente nós, mulheres, a gente tem muito isso, né? De pensar no que vão pensar sobre nós. Os homens, eles parecem que se importam menos. É uma coisa ali da testosterona também, né? Que tem essa coisa de se arriscar mais. A mulher, ela sempre está mais se preservando ali. Então, vamos parar com esse medo, né? Vamos fazer o que a gente precisa ser feito, pensando ali na nossa família, lógico, em nós e na nossa família em primeiro lugar, e o resto é resto, não é isso? Então, o que Sabe, que Renata, desculpa, pode falar? esse tema que você está comentando é muito relevante levar dentro de escolas, né? Eu tenho hoje uma filha de 15 anos, ela estuda no Senai. Vamos ver se, quem sabe, eu consigo te colocar lá no Senai. Olha, que Mas seria legal. muito interessante, porque o medo deles de se expor, assim, o Senai ele tem uma estrutura de ensino diferente que é a 100% apresentação. Os adolescentes se apresentarem, a prova é isso. É de uma Aham. forma assim totalmente diferente de escola tradicional. Tanto que eles só têm ensino médio, né? A partir de 15 anos ali, primeiro colegial, tal, que agora eu já confundo todos os nomes, né? Fundamental, 2, 1, Eu 3, sei também, lá. já está tudo É uma diferente. bagunça só, sei que tem que ter 15 anos. Mas é muito interessante, porque o medo que eles têm de ser julgado, tem um monte, e muitas vezes eles não sabem a razão de onde vem esse medo, né? Quem sabe se Exato. eles, quem sabe essa criançada aí, quando eles entenderem a razão, muitas vezes aflora, e daqui a pouco, né? São os líderes aí do Brasil, Aham. são líderes de empresa, e, né? Muda a chavinha, né? É Exatamente. um nicho Exatamente. interessante de você entrar, hein? Olha, pode me chamar. Né? Hein? Eu acho que faz Bacana. total sentido, porque realmente, né, essa idade, a gente também tinha mais medo. A gente também era mais receoso com o que os outros pensavam sobre nós, né? E quantas coisas a gente às vezes fez, mas fez tarde demais. Poderia ter feito antes se a gente não tivesse esses medos. Nossa, com Então, isso nos certeza. impede de crescer, com certeza. E hoje, a maturidade, né, ela vai trazendo essa mudança. A gente vai deixando de se importar tanto com o que outras pessoas pensam, né? Então, você vê, às vezes, sua avó, veja como que elas são. Elas falam o que vem na mente, elas não estão mais se importando tanto com isso, não é verdade? Então, quanto maior a maturidade, quanto mais experiência, a gente vai percebendo isso, vai se tornando real. Então, por que a gente não pode levar esse conhecimento lá para a adolescência logo? Para que eles não percam tanta coisa e não tenham tantos desafios maiores como a gente teve, né? Perfeito. Sofre por uma coisa que não tem necessidade. Dá até Exato. dó, ficam em depressão, ansiedade. Eu vejo ali, tenho, né, adolescentes, é uma judiação. Muito, Bem muito. isso. E aí também o que acontece é isso que a gente vai falar agora, que é a questão das incertezas, né? Então, é uma fase onde existem muitas incertezas, muitas inseguranças. E quanto maiores são as incertezas, maior é o nosso nível de estresse, tá? Então, era o tema que eu já ia falar aqui na sequência. Essas incertezas, de forma geral, ela faz o nosso cérebro se estressar mais, né? Aumenta níveis de cortisol, de adrenalina no nosso sangue. É o que acontece, por exemplo, aliás, tudo depende disso, né? A política do nosso país, como é que está hoje? Totalmente incerto, né? Então, quanto aumentam níveis de incertezas, o que acontece? Aumenta valores de bolsa, aumenta valores das ações, juros sobe mais, todo o país, todo o circuito, todo o governo muda, toda a sociedade muda. Pandemia, o que aconteceu? Certezas, ninguém sabia o dia de amanhã. Pessoas com altíssimos níveis de estresse, ansiedade, depressão, tudo que vocês viram acontecer de problemas de saúde mental. Por quê? Muitas incertezas. Os países que são mais desenvolvidos hoje, qual que é a diferença deles para o nosso? Menores incertezas, menores níveis de insegurança, tá? Então, por que isso? De novo, a autopreservação. O nosso cérebro está buscando segurança o tempo inteiro para que a gente sobreviva. Por que a gente trabalha tanto? Por que a gente quer ganhar mais, né? Ter mais dinheiro? Diminuir os níveis de incertezas da nossa vida, da nossa família, né? Aumentar níveis de segurança.
É o objetivo primordial. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente rala tanto, né? Quanto menores as incertezas, melhor você se sente, mais conforto, mais seguro, tá? E com isso você consegue fazer mais coisas. Então, a gente está sempre tentando eliminar incertezas. Nosso cérebro está sempre tentando eliminar as incertezas, de alguma forma. Essa é a nossa busca diária. Então, maiores são os níveis de estresse, quanto maiores são as incertezas, tá? Crenças limitantes. Agora vamos falar um pouquinho de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Convicções que nos limitam, ou seja, reduzem o nosso alcance em termos de desenvolvimento humano. Crenças que a gente tem que diminuem o nosso alcance como ser humano, tá? E qual a história que você conta de si mesmo? Da onde vem isso que a gente conta sobre si mesmo? Sabe aquelas entrevistas de emprego que a gente faz? Que tem lá, escreva seus pontos fortes. Coloque os seus pontos fracos. Aí você põe lá, eu sou ponto forte, decidido, destinado, tenho atitude, etc, etc. Pontos fracos. Sou preguiçoso, dificuldade de aprendizado, ansiedade, né? Aí você sai colocando. Mas de onde vêm esses pontos fracos? Você tem certeza disso? Você foi diagnosticado com isso? Você passou por um psiquiatra? Você fez tratamento, terapia há muitos anos e você sabe isso? Ou veio de crenças limitantes? Aquilo que falaram sobre você. Aquilo que veio lá de trás da escola. Aquela professora que falou assim, você é preguiçoso, hein? Estuda mais, você está com preguiça. Ou aquela mãe que falou assim, você é muito preguiçoso. Sai dessa cama. Né? Ou aquele marido que fala, deixa de ser preguiçosa, e aí a preguiça foi sendo algo que você foi internalizando, de tanto ouvir, você acredita que você é e você se torna. Às vezes você nem era, mas você ouviu tanto aquilo toda a vida de vários lados que você vai se encaixando. Olha só, encaixando o quê? Colocar-se em caixas. Caixas que alguém falou sobre você que você é. Mas será que eu sou aquilo mesmo? Ou será que aquilo é uma percepção daquela pessoa baseada nas experiências de vida que ela tem e ela interpretou aquilo como sendo preguiça e me chamou de preguiçoso? Mas, na verdade, foi uma interpretação errada dela e aí eu assumi essa identidade para mim e me tornei isso. Olha só que louco, a gente assume a identidade e a gente se torna isso que a gente acredita. Então, às vezes, eu li no signo, né? Quem nunca leu o signo? Falou assim, eu sou, sei lá, de touro. Aí eu leio o signo de touro, vejo lá. Touro é preguiçoso. Tá vendo? Sou preguiçoso. A minha tia falou, minha mãe falava, meu marido fala e tá aqui no signo. Então, são os vieses que vêm para confirmar uma crença sua. E você costuma dar foco àquilo que confirma a sua crença. Olha que louco. A gente ignora todas as informações que vão contra aquela crença. E a gente vai pegando aquilo que confirma as nossas crenças. Não interessa se são verdades ou não. Então, a gente acredita em mentiras que confirmam as nossas crenças. Que louco isso, hein? Somos assim. E aí, a pergunta é, adianta a gente ficar batendo de frente com quem tem outras crenças? Político, né? Já que a gente está aí passando por essa fase. Vale a pena a gente ficar gastando essa energia incrível que a gente gasta para ficar debatendo e tentando fazer o outro mudar de opinião em relação ao político X ou Y? Não, porque o óbvio não existe. O que é o óbvio? O óbvio O que é o não existe, óbvio? gente. O óbvio não o existe. Meu óbvio é diferente do seu óbvio. Isso, um ponto de mesmo. vista, o meu óbvio é diferente do seu, e o óbvio de todo mundo está certo, depende do ponto de vista de experiências, de vivências, que não tem óbvio, tem óbvio. Exatamente. Não existe óbvio, olha só. A Terra ela foi considerada plana e ponto. Até que veio um cientista, estudou, morreu de tanto estudar,
E ali, nesse estudo, ele descobriu que, nossa, a Terra não é plana, ela é redonda. E aí você fala, mas isso é óbvio. Hoje a gente diz isso, né? É óbvio que a Terra é redonda. Mas ela só se tornou óbvia depois de um estudo de algo que comprovou-se isso. Então, durante muito tempo, ela não foi óbvia. Então, o óbvio só existe depois que você descobre a resposta. Tá? Depois que se comprova aquilo. Então, o óbvio, gente, ele não existe, tá? E aí a gente fica buscando e falando, mas é óbvio isso, fulano, né? E a gente discute tanto por conta disso que a gente acha que é óbvio. Mas aquilo é exatamente o que você falou, é óbvio para você, é óbvio para o outro. E o que você acha é baseado nas suas interpretações, na sua percepção da realidade. Então, a realidade, ela também não existe, ela é algo seu, que você criou baseado nas suas experiências, é com seu filtro que você está enxergando aquilo. E o outro tem outro filtro, porque ele viveu experiências diferentes. Ele interpretou e absorveu de forma diferente. Isso acontece até mesmo com irmãos gêmeos. Nascem juntos, na mesma família, têm a criação igual, desenvolvem tudo de forma semelhante, mas cada um tem uma visão, cada um tem uma interpretação daquilo que aconteceu. Às vezes a mãe fala A para os dois, juntos, na mesma hora. Um entende A, fala A. O outro fala, por que B? Por que, gente? É tão diferente. Cada um tem sua personalidade. E eles nasceram com essa personalidade diferente, que fazem, por si só, eles interpretarem a realidade de forma diferente. Então, por que diabos a gente gasta tanta energia tentando fazer o outro enxergar com nossos filtros, hein? Né? Discussões, marido e mulher, relacionamento com amigos, com política, o tempo todo. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente parar de gastar essa energia. Pegar essa energia e focar naquilo que realmente importa e vai fazer alguma mudança na sua vida. Sobre aquilo que está sobre o teu controle. Vamos focar energia sobre o que está no nosso controle. E parar de ficar gastando energia, gente, porque isso são válvulas de energia que vai nos desgastar. Tá? E a gente não quer isso, né? A gente quer focar naquilo que traz resultado. E olha só que interessante, nós somos os únicos animais que fazemos algo mesmo sabendo que aquilo vai fazer mal para nós. Vocês já viram algum cachorro fumar? Não, né? Vocês já viram gato beber álcool? Na vasilhinha? Não, Uma cerveja lá diariamente? a gatinha não bebe. Tá vendo? É o contrário, né? O que a gente vê muito? A gente vê que os cachorros, quando acordam, o que eles fazem? Se alongam, né? Já viram? Os gatos também se esticam. Então, de forma inconsciente, eles já sabem o que faz bem para eles, né? De forma primitiva. Então, o que muda nós e esses animais? Aí vem o nosso subconsciente, que é diferente, né? Então, o nosso subconsciente, que muitas vezes tem intenções de autossabotagem, dentre outras, que vão fazendo a gente, muitas vezes, fazer mal a gente mesmo. E aí a gente também acredita nas crenças dos nossos pais, né? De pessoas com quem a gente conviveu, principalmente aqueles mais próximos a nós, e a gente se torna cópias. A gente se torna cópias. Então, vocês podem perceber trejeitos, formas de falar, comportamento muito semelhante àqueles que nos criaram, aqueles que estavam conosco nessa fase de desenvolvimento, quando crianças, principalmente. E aí a gente também, da mesma forma, vai acreditando nas crenças deles, nas crenças que eles tinham com base nas experiências de vida que eles tiveram, e eles tinham aquelas crenças e a gente simplesmente pega aquela crença e copia, né? Quem nunca ouviu? Tem que dar duro para ganhar dinheiro, dormir menos e trabalhar mais. Esse é o caminho do sucesso, né? Para ter sucesso, precisa sofrer, abrir mão da saúde, da família para prosperar. Esse é o caminho, né? Quem já não ouviu? Então, são crenças que nós vamos pegando de outras pessoas e vamos assumindo como verdade, sem sequer questionar, né? Essas são as crenças limitantes. Então, tá aqui, ó, programações mentais, é o primeiro P.
Programações mentais vão definir os nossos pensamentos, que é o segundo P. Os pensamentos vão definir a forma como a gente sente. Aqui, ó, nossas emoções, é o S, sentimentos. Sentimentos que vão definir as nossas ações, atitudes, o A. E aí sim, vem os nossos resultados, tá? Então, os nossos resultados hoje, seja ele financeiro, relacionamento, mas aqui a gente está voltado mais para a parte de negócios, né? É resultado das nossas programações mentais. E a base de tudo está lá. Os nossos pilares tá lá atrás, né? Qual que é a diferença da mente, por exemplo, do, sei lá, Bill Gates, Thiago Nigro, né, que está aqui do lado, vizinho de porta aqui, e a minha, ou a sua, a nossa? A diferença está aqui, ó. As programações mentais deles. Porque nós temos nariz, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, igual. Mas as programações mentais, a forma como eles interpretaram as coisas que aconteceram com eles, que podem ter sido difíceis sim, mas a forma como eles interpretaram aquilo e ressignificaram aquilo, é o que faz eles terem o resultado que eles têm hoje. Tá? Então, gente, é a base de tudo. As nossas programações mentais é o que faz a gente ter ou não ter os nossos resultados. As nossas crenças limitantes, né? Será que eles têm muitas crenças limitantes? Thiago Nigro, Bill Gates, entre esses outros nomes de sucesso que a gente vê aí, né? Certamente eles têm menos. Certamente sim. Pode ser que já tiveram? Pode, lógico. Com certeza já. Mas eles mudaram, né? Tiveram que mudar para conseguir ter resultados diferentes. Tiveram que sair das caixas. Tiveram que pensar menos no que os outros pensam sobre eles. E tudo isso que a gente falou aqui. Parar de procrastinar, etc, etc, né? Bom, então vocês estão vendo que autoconhecimento realmente é tudo, né? Não é só historinha, não é só historinha motivacional. Então, quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem, tá? Então, tá aqui o livro Segredo da Mente Milionária, né? Harv Eker, vocês já devem ter lido por aí. É um ótimo livro, super recomendo, tá, gente? Que ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre as nossas programações mentais e crenças limitantes influenciando os nossos resultados financeiros, né? Se a gente tem uma mente negativa ou positiva para finanças. Então, os nossos rendimentos crescem na medida que você cresce. E para crescer é preciso se autoconhecer, não tem outro caminho, tá? Essa realmente é a chave. E aí, nossos vieses de confirmação, né? Aquilo que eu falei para vocês, procuramos mentiras que confirmam as nossas crenças. Damos foco àquilo que confirma a nossa crença. Então, olha só, um exemplo simples, básico, né? Você acorda de manhã, aí, o que acontece? Sem querer, você esbarra, quebra o colo. Aí, ok, você sai para ir trabalhar, na sequência, alguém te dá uma fechada, você buzina. Aí você chega no trabalho, quando você chega lá, já vem uma notícia ruim. Aí você fala, tá vendo? Hoje não era o dia, tá vendo? Hoje é um dia ruim. Aí, de repente, arma uma chuva, pá, cai uma tempestade, você fala, tá vendo? Olha aí, até chovendo, tá vendo? Olha só, hoje não é um dia bom. E você começa a pegar tudo aquilo que vem confirmando aquilo que você quer acreditar. Mentiras que confirmam a tua crença. E aí você nem olha para as coisas boas que aconteceram nesse percurso, né? Porque às vezes seu filho veio te dar um abraço logo de manhã, um beijo, te falou que te amava. E você não deu foco nisso. Você deu foco naquilo que confirma a sua crença de que hoje não é um dia bom. Então, vamos refletir sobre isso diariamente, né? A partir de hoje. Será que a gente não está confirmando algo? Isso não é o foco que a gente está dando? Vamos desviar o nosso foco, então, para os positivos, para as coisas positivas que acontecem e dar menos atenção às negativas. Negativas, ela vem, a gente olha, porque a gente não pode ignorar, entende, tal, procura a solução e foca no positivo de novo. Isso é treino, tá? Isso é treino, habilidades que podem ser treinadas. Bom, conscientização é o primeiro passo, né? Tomar consciência disso, de que você tem essas crenças, do que está te impedindo, você começa a tomar consciência.
Primeiro passo para a mudança. Depois, o entendimento daquilo, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Trazendo entendimento, conhecimento, dissociação, que é o quê? Você separar o que estava no seu controle e o que não está. O que está no meu controle? Isso, então, eu vou focar. O que não está sobre o meu controle? Paro de dar energia e foco nisso, tá? Recondicionamento. Recondicionar, né? Então, todos nós temos a mente condicionada a certas atitudes. Como, por exemplo, o cachorro. O que acontece com o cachorro, né? Imagina, você joga a bolinha, quando ele traz a bolinha, dá o bifinho. Joga a bolinha de novo, quando ele traz a bolinha, dá o bifinho. Uma hora, ele vai vir, trazer a bolinha, mesmo sem o bifinho, né? A gente condicionou o cachorro. E a gente é condicionado o tempo inteiro. Quando a gente faz algo e a gente se recompensa, a gente está nos condicionando, tá? Quando a gente faz algo e vem a punição, também estamos sendo condicionados a não fazer mais aquilo. Então, o tempo todo a gente está se condicionando a algo. Então, vamos nos condicionar a algo bom, né? Vamos trazer recompensa quando a gente tiver uma atitude positiva, quando a gente tiver um resultado, vamos comemorar. Isso é condicionamento. Condicionamento positivo. E quando a gente fizer algo que não foi legal, né? Será que eu posso também me condicionar negativamente? Uma punição, por exemplo, hoje não consegui resolver aquela bucha. Então, será que eu vou me dar o presente de o luxo de deitar no sofá e assistir um filme? Não, hoje eu não vou, porque hoje eu não estou merecendo. Eu não resolvi a bucha que eu tinha que ter resolvido. Então, você está dando, sim, uma punição, sim. Não deixa de ser. E você está condicionando o teu cérebro a não fazer mais isso, porque isso não é legal. Você não quer isso, você quer assistir o filme. Então, no dia seguinte, eu vou encarar a bucha para, no final do dia, eu me dar esse presente. Pronto, condicionamento aqui. Tá? E esses são os pilares da hipnoterapia. É com isso que a gente trabalha também aqui na hipnoterapia, para mudar todos esses pilares que a gente comentou. O que mais? Está aqui. E aqui outra crença, né? Mulheres multitarefas. Vocês acreditam que mulheres têm mais facilidade em serem multitarefas do que os homens? Olha, Renata, antes eu acreditava, eu não sei se a idade vem chegando, apesar de eu acabei de ler um livro que a idade não me define, mas eu tô achando que não, tem que terminar, faz uma coisa, termina, faz outra, termina, porque o multitarefas também deixa a gente um pouco doida, né? Eu vivo queimando arroz, fazendo leite se virar, esqueço muito, já cheguei a jogar celular no lixo, dinheiro no lixo, chave escondida, então, quer dizer, tô achando que não dá, não. As mulheres estão pior que o homem, acho. Pois é, outra crença limitante, né? Quem já não ouviu, eu não ouvi. Então. Eu fiquei boa parte de uma vida aí ouvindo e achando que meu cérebro era diferente, em formação, neurologicamente falando, diferente do homem. E por isso eu teria mais facilidade em ser multitarefa, em fazer coisas com foco alternado, né? Então, estou focando na cozinha, mas estou focando no menino, estou focando no bebê, e na comida, e na mulher, e não sei o quê, né? Então. E a gente acredita, porque a gente vem ouvindo isso uma geração inteira, uma vida inteira. E a gente acredita... Na verdade, verdadeiro, isso daí é só uma desculpa para colocar tudo nas nossas costas, né? E o homem só ficar como CEO da empresa, né? Então, hoje em dia, a gente tem um monte de CEOs de empresa que não contratam mulheres para cargos de liderança com a desculpa de que, mas a mulher tem que lidar com muitas coisas na casa, ela tem filho, ela faz isso, ela faz aquilo, mas é uma imposição que os próprios homens tiveram com a gente durante toda a nossa história, principalmente dentro do trabalho, para eles continuarem justificando os salários desiguais e a contratação só de homens para cargos, né, de liderança. Então, não é uma questão neural, é uma questão cultural, na verdade, né? Uma questão cultural. É um mito que vai sendo contado e que todo mundo vai acreditando e que vem justificando e sendo conveniente para eles, né? Só que aí chegou a hora da gente derrubar esse mito, né? Nesse trabalho de formiguinha mesmo. Diversos estudos já mostraram, né, que o cérebro da mulher e do homem funciona da mesma forma. Da mesma forma que um homem precisa de foco, de silêncio, para ele poder fazer algo, um projeto, um trabalho, para ele dar o foco direcionado àquilo e ter um resultado,
a mesma forma a gente precisa, tá? Se a gente quiser fazer algo bem feito, a gente tem que dar o foco. Tem que ter um foco direcionado. E aí sim a gente vai conseguir ter resultados positivos, como os homens têm. Porque todo mundo para, né? Quando o homem diz, atenção, preciso de silêncio. Fecha aí a porta, não deixa ninguém me perturbar, porque agora preciso terminar isso. E quando a mulher diz isso, não, é você, multitarefa, você dá conta, né? Você tem um cérebro aí diferente. Mentira, não temos, nosso cérebro é igual, a gente também precisa de foco, concentração, silêncio, sim, para a gente conseguir executar algo. Não dá para executar mais de uma coisa de uma vez, a gente pode até fazer, mas não vai ser com a mesma qualidade. E aí vem os trabalhos que não são com a mesma qualidade, e aí as mulheres se tornam inferiores. Aí elas ganham menos. Né? Oi, Rê. Oi, Bom dia, meninas. bom dia. Eu queria fazer uma colocação sobre isso, porque há mais de 12 anos eu li um livro do Dr. Isamitiba. Ele chama Homem Cobra, Mulher Polvo. Então, é sobre isso, sobre o homem ser mais direto, mais objetivo, e a mulher com vários bracinhos e conseguindo equilibrar tudo e manusear tudo. E muito tempo acreditei naquela verdade. Só que na vivência própria e na vivência de outras mulheres e a gente dialogando, eu acabei descobrindo que elas também sentiam as mesmas dores, que é exatamente isso que vocês acabaram de colocar. A gente também precisa de foco. A gente E precisa. também temos mais produtividade quando conseguimos ter esse foco, porque é difícil conquistar esse foco. Para a mulher ainda é uma conquista. Porque se a gente fala, olha, hoje eu não estou disponível para tal coisa, porque eu preciso fazer uma outra coisa, as pessoas olham para a cara da gente com aquela pergunta, como assim? É como se você tivesse a obrigação de dar conta de 20 coisas ao mesmo tempo, e a gente não tem essa obrigação. Algumas pessoas, sim, porque têm mais habilidade, e elas vão entregar bem feito. Sim. Só que aquelas que não têm tanta habilidade, a gente precisa se dar o direito de, sim, reservar um tempo para determinadas coisas que são prioridades, não que as outras coisas não sejam importantes, porque são, né? Tanto familiar como profissional, mas às vezes tem alguns assuntos que sim, são prioridades, e eu de verdade, eu sinto algumas necessidades de reservar tempo, de colocar foco, e vejo muitas pessoas questionando, e eu já estou, graças a Deus, conseguindo evoluir nisso. Então, acho que nós aqui, só concluindo rapidinho, pode falar. O poder de ser multiplicadoras dessa informação, porque tem mulher que ainda se sente muito limitada nessa obrigação de ser a famosa Mulher Maravilha. E quando a gente dá conta, uhul, que bom, graças a Deus, a gente fica feliz, mas a gente não tem tanta obrigação assim. Seria legal se todas pudessem repensar como a gente está repensando aqui. Isso, essa informação que eu estou passando para vocês é valiosíssima. E passem para frente, gente, passem para frente. Eu coloquei um vídeo no meu Instagram, no Reels, e esse foi o vídeo que mais trouxe visualização. O que que isso mostra? Que mais trouxe engajamento, mulheres comentando. O que que isso mostra? Que elas estão precisando ouvir isso, né? Que nós estamos precisando ouvir isso, para que a gente pare de quebrar e quebre de vez esse mito, porque isso está fazendo a gente sofrer muito mais, isso está fazendo a gente ter mais ansiedade que os homens. Olha aí, 7,7% da população feminina tem ansiedade hoje, enquanto homens são 3,6%. Isso me trouxe até uma outra reflexão, né? Muita gente fala que a mulher é mais sensível, a mulher é mais não sei o quê, a mulher é mais emotiva, né? E é óbvio que a gente tem as duas energias dentro da gente, a energia feminina e masculina, e em algumas mulheres a feminina é mais aflorada mesmo. Mas eu fico me questionando se esse tipo de afirmação sobre a sensibilidade e emoção que a mulher sente não é essa fragilidade de impor para a gente coisas que a gente é obrigada a fazer, né? Que é dito na sociedade como nossa obrigação, assim, sabe? E geralmente sempre também colocar a mulher no lugar de não poder falar não. Eu não sei se vocês têm essa sensação de que meio que na nossa cultura a mulher ela tem esse papel de servidão,
Então, ela precisa servir os filhos, ela precisa servir o marido. Dentro da empresa, ela não tem o poder de falar não como um homem tem, por exemplo, né? De tipo, não vou fazer essa tarefa. Então, assim, a gente tem essa coisa de renunciar às nossas necessidades e vontades para agradar o outro desde quando a gente é criança, né? Porque desde quando a gente é criança, a gente fala para a menina, não, sorri, ai, dá beijo no tio, na tia, ai, não sei o que, sabe assim? Então, a gente é muito condicionada a sempre buscar por uma aceitação e a fazer todas essas coisas buscando essa aceitação e essa aprovação. E aí é óbvio que a gente vai ficar mais sensível e emotiva mesmo, porque, na verdade, a gente está estressada, né? Com todas essas coisas. Então, é muito legal essa reflexão e a gente mudar isso, porque se a gente não muda isso dentro da gente, a gente não consegue mudar isso na estrutura da sociedade e, consequentemente, a gente vai criar novas gerações de mulheres que vão ter essa mesma dificuldade de trabalhar com produtividade, de trabalhar a mente focada, de, enfim, trabalhar tudo isso que a gente busca hoje, né? Desconstruir na nossa vida para conseguir trabalhar. Isso aí. Isso que você falou está muito ligado à cultura, né? Nossa cultura aqui no nosso país, ela é muito assim. Então, você vê outros países, talvez uma mulher, sei lá, da Europa, aqui no Brasil, ela pode ser considerada autoritária, né? Sem empatia, mas, na verdade, ela não tem essa necessidade de estar agradando, como a gente foi criado para ter, né? Então, realmente, também é uma diferença cultural, tá? Que influencia. E aí a gente precisa quebrar isso, esse mito. Perdão. Pode falar, Fabi. Eu queria só fazer uma colocação, né? Porque a maioria de nós que já estivemos aí no mundo corporativo, né, aí ali nos relacionando com homens, nós vamos desenvolvendo algumas habilidades mais do business, né? Então, você vai deixando de lado um pouco essa questão emotiva e sendo mais prática. E realmente fazendo o que tem que ser feito. Tanto a questão do foco, a questão de dar prioridade para o que de fato é prioridade. E aí uma colega falou, né? Não que as outras coisas não sejam, mas tem coisas que demandam mais sua atenção, demandam mais o seu tempo. Você tem que aprender a priorizar isso. E ser práticas, sabe? E ser mais efetiva. Só que aí, o que vem? Qual o resultado? Você é uma pessoa fria, sabe? As pessoas confundem com isso. Você é uma pessoa fria, você é insensível. E aí você tem que saber realmente dividir muito isso. O seu negócio é uma coisa, sabe? Sem perder, claro, né? A questão de ser feminina, das características femininas, mas você ações voltadas para negócio. Eu cheguei em casa, não é a Fabiana advogada ou sommelier que está lá, é a mãe, é a esposa. E aí, meia hora que eu tiver com meu filho, que seja de qualidade para o meu filho, é outra coisa. Então, as pessoas têm que confundir isso, achar que aquela pessoa que está lá no mundo corporativo é a mesma que está em casa, e não é, entende? Sim. Mas eu falo assim, que a hora que a gente vai tomando essas rédeas, você vai... as pessoas vão te intitulando dessa forma, sabe? De insensível, de fria, e, enfim, só um relato do que que seja a gente conseguir ignorar isso, né, Fabi? Que é o segredo, da gente conseguir ignorar esses comentários que vêm na tentativa de derrubar a gente do palco, né? Perfeito, É como a própria doutora Raquel falou, doutora Raquel Galinatti, para quem não conhece, né, agora virou a vice-presidente dos delegados do Brasil. Pensa no que essa mulher já passou de preconceito entre os delegados para chegar onde ela chegou, né? E ela deu um exemplo muito legal para nós lá, de quanto esses homens tentam derrubar o tempo inteiro, até em elogios velados, né? Elogios velados porque, na verdade, a intenção não é elogiar, a intenção é colocar ela no devido lugar dela como mulherzinha, né? Quando ela entra numa reunião, ela até comentou sobre isso, uma mesa cheia de delegados, e ela entra para presidir a reunião, porque ela, afinal de contas, é a presidente ali. E quando ela se aproxima da cadeira dela, um dos delegados levanta e fala, nossa, a delegada está cheirosa hoje, né? Olha isso, gente. Qual a intenção desse comentário, né? É fazer com que ela se sinta meu frágil. Deus do céu. Não é verdade? E aí ele toma uma patada bem na hora, porque ela fala assim, olha, eu dispenso o teu elogio nesse momento agora. Ele seria muito útil se eu estivesse numa festa, num baile, você chegasse e fizesse, mas agora aqui
ele é dispensável. Eu agradeço, mas eu dispenso. Então, ela já dá um na cara. Só que ela já está com a língua quente, né? Treinada. A questão é que a gente não está, tá? E aí a gente demora a dar uma resposta, né? Então, vamos começar a nos treinar, Fabi, ó, a partir de hoje. é bem isso mesmo. Eu me tratava muito com homens, né? Eu saí há pouco de uma multinacional. E o que eles falavam muito de mim, quando eu chegava, que eu era muito brava, né? Porque eu sou super direta, não tem lenga-lenga, até os meus e-mails, o jeito que eu negociava e tudo mais. E a minha resposta era: sou muito brava, porque eu sou alemã, eu sou espanhol, eu honro o bigode. Então não mexe comigo. Ótima resposta. Daí eles olhavam, eu falei, realmente. Ótima resposta. Toma cuidado que o sangue é alemão, italiano, e eu não admito. O que você falar, negociação é negociação e vai ficar. Pronto. Então, daí cortava ali, né? Sempre vão querer colocar hormônios na frente, vão dizer, você está passando por alteração hormonal, você está naqueles dias, você está na menopausa, eles vão tentar sempre denegrir e colocar a gente no lugar que eles acham que é o nosso. E aí a gente vem e mostra qual que é o nosso, que o nosso é onde a gente escolhe, né? Não existe um lugar definido. Bom, então, foco é saber dizer não para tudo, menos para o que importa, né? E a pergunta é, qual adeus você precisa dar para seguir adiante? A gente vai ter que renunciar, a gente vai ter que deixar algo para trás. Isso é fato, não dá para girar todos os discos. Algum a gente vai ter que deixar cair, tá? Isso são escolhas, isso é maturidade. Ah, mas se eu deixar cair o disco errado e quebrar? Paciência, vai acontecer. Vai acontecer, porque nós somos seres humanos e a gente erra. Sem a intenção de errar muitas vezes, né? Não são erros malignos, mas a gente erra. E tá tudo bem, aprende com aquele erro e não comete de novo, tá? Então, tá aqui, né? Universidade da Alemanha, depois eu posso até passar o estudo para vocês, tá? Mostrando que os cérebros das mulheres também não são mais eficientes em multitarefa, isso é um mito, a gente se esforça para ser porque a gente acredita e nisso a gente se estressa mais, tem mais ansiedade, tá? Então, ser multitarefa não é ter foco, gente. Não existe esse negócio de, eu dou atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Não, você está pegando a sua atenção, que é uma só, e dividindo para várias coisas, tá? Atenção concentrada, foco direcionado é outra coisa muito diferente. E isso é o que vai fazer você entregar com qualidade e ter um resultado. É o foco direcionado. E uma coisa que se sabe também é que quanto menos a gente utiliza o foco direcionado, a gente vai atrofiando uma parte do córtex responsável por ele. Tá? Então, por isso que muitas vezes, antigamente, quando não existia essa coisa chamada celular aqui, né? A gente conseguia ficar horas sentado estudando. Né? Quem já não ficou aí 6 horas de bunda na cadeira estudando? A gente tinha mais facilidade, porque a gente tinha menos coisas para tirar o nosso foco direcionado. Hoje a gente tem estímulos externos o tempo inteiro, tirando o nosso foco. E aí a gente vai atrofiando essa parte também. Tá? Então, a dica é, pegue o celular, ponha longe na hora que você quiser dar o foco a algo. Tá? Põe no silencioso, fecha a porta, fecha redes sociais de computador e aí manda ver naquilo. E aí sim você vai conseguir. Agora, enquanto tiver com alguma coisa que capta a tua atenção, esquece, tá? A gente não consegue mesmo. Então, é isso. A gente tem que fazer escolhas o tempo todo, né? E tomar controle, domínio sobre a nossa vida. Isso é ter o domínio, tá? E inteligência emocional, né? Afinal, é errando... Esse mito aqui do errando que se aprende. Olha aqui, outro mito, ó. Vocês acham que é errando que se aprende? Eu não. Não. Eu não quero. Vamos ver, olha só. Se vocês pegaram a receita para fazer um bolo. Aí vocês pegam a receita, vai começar a fazer o bolo. Aí fez o bolo a primeira vez e errou. Você aprendeu a fazer o bolo? Não, você errou. Você sabe como não fazer. Aí você vai e faz a segunda vez e errou de novo. Aprendeu? Não, você sabe uma segunda forma de não fazer. Aí você vai lá, faz a terceira, errou de novo. Aprendeu? Ainda não, você sabe uma terceira forma de não fazer, né? Então, você acaba aprendendo como não fazer, mas o jeito certo, você só vai aprender a hora que você acertar. Quando você acertar que aquele bolo sair fofinho, né? Com aquela cor bonita, dourada, gostoso, aí você vai falar, pronto, agora eu sei fazer. Tá? Então, a gente aprende com os acertos, tá bom?
E aí a gente vai refinando o acerto, né? Que nem a minha colega do vôlei ali, a gente vai refinando o acerto, né? Imagina, assim, ó, vai atacar uma bola. Acertou a primeira vez, né? Eu gosto de vôlei, que eu amo jogar, então eu sempre uso o exemplo do vôlei, né? Acertei uma vez, pronto, já sei como fazer. E aí eu falo, opa, acertei, agora pronto, posso ir embora para casa, estou pronta para o campeonato. Não, né? Você vai ter que acertar de novo, e acertar de novo. E mais de trás, você vai ter que atacar a bola mais distante, de novo acertar. E aí você vai mudar a posição e atacar de novo, acertar de novo. E você vai refinando esse acerto. Isso é treino, né? Oi. Ô, Rê, posso complementar essa parte do vôlei? Claro. Desculpa perguntar, mas quanto você tem de altura? 1,80. Que legal, porque tem tudo a ver com esse esporte. Agora, eu com 1,55 m, Renata, você não sabe quanta crença limitante quiseram botar na minha cabeça. Mas eu sou uma pessoa apaixonada por vôlei, e eu jogo desde os 12 anos. Então, foi uma das coisas que, por mais que eu sofri, fui criticada, eu passei por bullying, mas eu joguei. Eu estou jogando até hoje, graças a Deus. Então, tem horas super bem. Eu ainda não tenho aprendizado, treinando e treinando todos os dias. Mas são coisas que, às vezes, a gente tem que fechar os olhos, sim, e meter o louco e vai para cima, porque é sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Você não é o que os outros dizem exatamente, né? Exato. Você é o que você quer ser, e o que você acredita que você é, né? A gente se torna resultado daquilo que a gente acredita que é. E a gente pode mudar essa crença o tempo todo, né? A neuroplasticidade, ela está aí para isso. A neuroplasticidade é o quê? A capacidade que a gente tem de criar circuitos de neurônios todos os dias, fazendo algo novo, né? Quando a gente começa um curso de línguas novo, ou quando a gente começa um esporte novo, quando a gente faz algo novo, a gente está criando um novo circuito de neurônios. Quando a gente passa por uma hipnose, né? A gente está criando um novo circuito de neurônios, e esse novo circuito de neurônios vai ser responsável por esse novo comportamento. Então, a gente tem a capacidade de mudar isso, tá? O tempo inteiro, todos os dias a gente tem essa oportunidade. E aí, treinar o acerto várias vezes. Isso é o que vai te tornar excelente em algo, né? Isso é que vai tornar a sua performance uma alta performance. Refinar o acerto. O problema é que, às vezes, a gente acerta e fala, pronto, acertei. Agora eu já sei. E aí é a hora que a gente cai, né? Porque a gente se contenta com aquele acerto. O mais difícil não é chegar lá, é manter aquilo. Não é verdade? Então, não desista. Acertou, continua. Refina o acerto. Até tornar isso um hábito. Porque para tornar um hábito, a própria doutora neurocientista que esteve conosco aqui no workshop, né, ela falou, são 26 dias fazendo a mesma coisa. 26 dias treinando aquilo para que aquilo se torne um hábito, né? Então, para que você torne um ataque, por exemplo, essa jogadora, torne esse ataque o mais eficiente possível, ela precisou treinar, refinar o acerto, treinar de olhos fechados, costas para baixo, né, cabeça para baixo, enfim, e acertar. E aí ela tornou aquilo um hábito. O que é tornar um hábito, de novo? Um bypass do nosso processo consciente. Um momento onde a gente não precisa mais pensar para fazer. Então, criou-se um circuito de neurônios ali forte, que com o treino ele foi ficando cada vez mais forte, e hoje você nem precisa pensar tanto para fazer, você só faz. Então, ele se tornou um hábito, tá? Processo automático. Então, quem vive em alta performance aprendeu a utilizar os seus pontos fortes a seu favor. E o ponto forte, o que ele é? A gente nasce com os nossos pontos fortes? Será que a gente nasce com nossos pontos fortes? Na verdade, não, né? O ponto forte, ele é um efeito, e ele não é a causa. Por exemplo, essa jogadora aí que vocês estão vendo, né? Ela precisou, primeiro, começar a jogar. Lá, começando a jogar, em algum momento ela percebeu qual era o ponto forte, e ela refinou esse ponto forte. Ela percebeu, opa, em algum momento deu aquela virada de chave. Opa, isso aqui é um ponto forte meu. Mas ela precisou ir lá, estar no ambiente certo, com as pessoas certas, para ela perceber qual era o ponto forte dela, e assim ela refinar aquele ponto forte. Então, nós também somos assim, para que a gente reconheça um ponto forte, primeiro a gente tem que estar num ambiente adequado, com pessoas adequadas, e aí a gente vai perceber qual é o nosso ponto forte ali e refinar ele. Aí a gente consegue virar o jogo, tá? Ô, Rê,
Falando um pouquinho aí Oi. dos pontos fortes e pontos fracos, em projetos, que eu trabalho bastante com projetos, a gente fala de trabalha os erros e faz o que a gente chama de lições aprendidas. Então, ele tem um pouco a ver também com aquilo que a gente falou lá atrás. Aliás, tudo acaba se misturando, né? Todos os tópicos que você relatou. Um pouco quando a gente fala de pensar em coisas positivas que acontecem no nosso dia a dia. Eu trabalho em projetos sociais também, e a gente busca trazer das coisas negativas um lado positivo. Que é, eventualmente, por exemplo, eu trabalho a gente tem um projeto de tratamento de adictos. E o adicto está sempre pensando no negativo. Tudo que é negativo aconteceu para ele, porque ele não merece isso, etc, etc. Aí a gente tenta buscar algo positivo desse negativo. Puxa, ele teve uma recaída, eventualmente. Ah, beleza. Mas dessa recaída, o que você aprendeu com essa recaída? O que você não deve fazer é que nem a receita do bolo que você errou. Deu errado? Tá, então vamos voltar para trás. Em que momento que ele errou? O que você colocou de ingrediente a mais ou a menos que deu errado? Porque é você pensar em coisas positivas que você consegue extrair de uma coisa negativa que aconteceu e faz com que você reflita para você não cometer o mesmo erro. Então, a gente sempre busca. Aí vem o pensamento positivo do que você aprendeu com aquele erro, que eu acho que é importante você aprender para poder melhorar a sua performance lá na frente. Então, é aquilo lá. Eu sei o que não devo fazer. Isso, é Descobrir o que importante. você não deve fazer dentro daquele erro que você cometeu. Porque se você ignora o erro, você nunca vai aprender exatamente onde foi aquele ponto que você... Aí você pode correr o risco, que acontece muitas vezes, é cometer o mesmo erro toda vez. Porque você não fez as lições aprendidas. Exato. Acho muito legal essa reflexão. Excelente, Márcia, é isso mesmo. E aí a excelência é um alvo móvel, né? Diz Bernardinho. O que é a excelência, é um alvo móvel? O que ele quis dizer com isso? É que ela é algo inalcançável, né? A gente está sempre um passo atrás da excelência. Então, a gente aprendeu com os erros, como a Márcia disse, né? Entendeu onde que errou para não cometer o mesmo erro, aí acertou, refinou o acerto, e agora nós somos excelentes? Não, porque a excelência está um passo à frente ainda. Não precisa mais. Então, a gente nunca vai alcançar, de fato. Ela é um alvo móvel, mas a gente está sempre direcionado a ela. Isso é importante. A gente está sempre em busca dela, tá? Por exemplo, os recordes que a gente vê aí em Olimpíadas, né? A cada ano está mais... Diminui o tempo, né? Por exemplo, de um jogador, um atleta. A cada ano, aquele atleta de natação, por exemplo, está conseguindo nadar mais rápido. Então, a cada ano está se tornando mais difícil para o próximo. Por quê? Porque a excelência está sempre um passo à frente, né? E aí, você treina, busca o acerto, aprende com os erros, para poder estar o mais próximo dela possível. E aí, para isso, a janela dos 5 segundos, gente, que eu falo que é sensacional isso aqui que o Augusto Cury diz, né? Ele diz o seguinte: a janela dos 5 segundos após o acontecimento de algo, aqueles 5 segundos que acontece após algo, e o significado que você dá nesses 5 segundos é o que vai ficar, é o significado que vai ficar para toda a vida. Então, vamos supor, aconteceu algo muito ruim. E após isso, 5 segundos após receber essa notícia, a forma como você vai encarar aquilo e dar um significado àquilo é o que vai definir ao que você vai fazer com aquilo e como aquilo vai te impactar o resto da vida. Então, esses 5 segundos, gente, é o que define uma pessoa que tem alta performance e quem não tem ainda, tá? O significado que ela dá exatamente após isso. Porque qual que é o significado, por exemplo, que o Thiago Nicuro dá quando chega alguém e fala assim: aquele investimento deu ruim, perdemos 1 milhão. O que ele faz nesses 5 segundos após receber essa notícia? Será que ele olha para aquilo e fala: puta, ferrou agora? Nossa, pronto, acabou o mundo. Ou será que ele olha para aquilo e fala: ok, e agora o que nós podemos fazer para mudar isso?
é nesses 5 segundos, tá? Então, percebam, a inteligência emocional de vocês mora nesses 5 segundos, gente. Quando você recebe aquela notícia, quando dizem algo para você que você, de repente, não queria escutar, como você reage nesses 5 segundos? Qual o significado que você dá a isso? Tá? E aí, dei o significado errado nesses 5 segundos. Acabou. Acabou, agora lascou, já deu o significado errado, não tem mais o que fazer? Não, né? Justamente a gente trabalha aqui utilizando a hipnoterapia na nossa empresa, né? E existem outras ferramentas, é claro, mas essa é a nossa. A gente consegue ressignificar um significado dado errado, tá? Mudar uma percepção de algo que aconteceu lá atrás. E isso é possível, tá? Então, ninguém está condenado aí porque deu o significado errado. Então, a gente consegue ressignificar e trazer uma nova percepção, mostrando que tem oportunidades ali. Então, a importância de tudo isso que eu falei para vocês, né? É o conhecimento. Quando o conhecimento é aliado às ferramentas corretas, eles te permitem potencializar os seus resultados no menor tempo possível. E é isso que a gente quer aqui, né? Ter o conhecimento correto, as ferramentas corretas, para que a gente potencialize os nossos resultados no menor tempo possível. Por quê? Para a gente ter menos incerteza na nossa vida, né? Menos inseguranças, com isso, melhor qualidade de vida, mais conforto, e a gente consiga trabalhar mais e melhor, tá? Então, o conhecimento, o autoconhecimento, ele é fundamental para isso, para tudo isso que a gente conversou hoje. Não existe sucesso sem autoconhecimento. E eu não estou falando só de sucesso financeiro, eu estou falando de sucesso de você consigo mesmo, né? E você chegar lá no final dos seus dias, olhar para trás e falar, eu tive sucesso na minha vida. Então, é sobre isso, né? Autoconhecimento é a ferramenta, tá bom? E, para quem quiser conhecer mais, tá aí meu Instagram, Retricárico. Faço atendimentos aqui online, presencial, aqui no 18 do Forte, Alphaville. Então, a hipnose, ela é uma ferramenta que vai ajudar para quem está tendo dificuldades em ressignificar situações, em bloqueios, ansiedade, não está conseguindo controlar suas emoções, ou não está conseguindo direcionar os seus pontos fortes para o resultado. Tá? É uma ferramenta que já é cientificamente comprovada, então hoje nós somos uma empresa que tem todo esse respaldo científico, né? Temos um neurocirurgião do Einstein aqui conosco, que é o Dr. Benedito Amorim, o meu marido, que é o maior hipnoterapeuta da América Latina, né? O único que estudou direto com Gerald Kein, que é um dos pais da hipnose no mundo. Então, a gente tem todo um respaldo científico e utiliza essa ferramenta com toda a ética e responsabilidade, tá? Então, para quem tiver interesse, estamos aqui e é só chamar e entrar em contato.